Shalom Aleichem. Pode sentar, gente. Quero falar algumas palavras hoje, né? Aproveitar esse final de Shabat para a gente completar o Shabat com algumas palavras para a gente meditar durante a semana. E quero dizer para os irmãos que é importante a gente meditar a palavra do Eterno, porque ela traz para nós grandes ensinamentos, né? O que eu quero ler aqui com os irmãos aqui para a gente fazer uma meditação rápida aqui é a paraxá da semana que vem, que é a paraxá de Vairá, né? Ela se encontra em Shemot, Êxodo, capítulo 6. Aí eu vou ler do verso 2 até o verso 5. Para a gente meditar aqui, já fazer uma introdução para a paraxá da semana que vem, porém, trazendo aí, quem sabe, um entendimento mais espiritual para a gente aprender da palavra do Eterno. Está escrito assim em capítulo 6 de Êxodo, verso 2. Deus, Adonai falou com Moshe dizendo: Eu sou Adonai. Apareci a Abraham, Yitzhak, Yaakov como El Shaddai. Apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio de meu nome Yud Rei Vav Rei, aqui está diferente. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, Kenan, está escrito aqui, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Até aqui. Hoje falávamos aqui, né, a gente viu que o Eterno está sempre atento, né? A paraxá mostrou para a gente que o Eterno está atento, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, que o Eterno não está atento em nós, né? Mas é justamente o contrário, Ele está atento em nós. Ele está nos olhando, está nos observando. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, por exemplo, quando eles fazem um reality show, um filme, uma novela, tem os câmeras, né? Ficam ali focando a pessoa. Aí tem lá o principal da novela, tem os coadjuvantes, né? Sabe que para o Eterno é como se nós estivéssemos vivendo sempre debaixo de uma câmera. Estamos sendo vigiados o tempo todo. Olha bem, estamos sendo vigiados o tempo todo. Entenderam o que eu estou dizendo? Estamos sendo vigiados o tempo todo. Então a paraxá Vairá, irmãos, ela começa falando, o comecinho dela, apareci, né? Vairá, e apareceu, e falou, e disse também o Eterno. Diz que o Eterno apareceu para Abraham, para Yitzhak, para Yaakov, ou seja, ele se manifestou, diz aqui o texto, como El Shaddai. Eu estou com a Bíblia hebraica aqui, né? Por isso que eu chego aqui no Yud Rei Vav Rei, eu fiquei olhando aquela letrinha, não entendi muito bem. Agora é que a Bíblia hebraica é um pouquinho diferente da Bíblia que a gente está acostumado a ler, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, enfim, né? Mas a Torá diz aqui que o Eterno apresentou-se para Abraham, para Yitzhak e para Yaakov como El Shaddai. O que é El Shaddai no hebraico, irmãos? Deus poderoso. Alguém pode dizer assim, nossa. E apesar de ainda não se ter feito conhecer a eles da forma realmente que se fez conhecer no Egito, porque no Egito o Eterno se fez conhecer muito mais forte do que ele se fez conhecer para Abraão, Isaac e Jacó. Então, para Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai analisar, por exemplo, que o Eterno apareceu para eles fazendo promessas, fazendo planos com eles. E para o nosso povo no Egito, ele apresentou de uma forma diferente lá no Egito. E a gente viu na paraxá, né? E a gente vai ver na próxima semana que vem, com grande força, como é que diz o texto lá? Com mão forte. Tá? Aí diz aqui, para Abraão, Isaac e Jacó, apareci como El Shaddai. Mas não me fiz conhecer a eles pelo meu nome, Yud Rei Vav Rei, quer dizer, o nome oculto. Né? Porque quando os judeus colocam Yud Rei Vav Rei, é um nome oculto, que a gente não
né? Tem muitas traduções, uns falam que é Yahvé, Javé, outros falam que é Jeová, outros falam, mas é um nome oculto a nosso entendimento, né? Por algum motivo. Tanto que no mandamento fala, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então Deus, o Eterno, de uma certa forma, ficou oculto, né? Para nós até hoje a gente ainda fica pensando, né? Como será o nome do Eterno? Então tem muitas especulações. Aí ele fala assim, também eu estabelecia com eles uma aliança. Com quem? Abraão, Isaac e Jacó. De dar-lhes para eles o quê? A terra de Canaã. O Eterno fez uma aliança com eles. Sabe, irmão, sabe o que isso me faz lembrar? Que ele também fez uma aliança, né? Lá no livro de Jeremias, fala assim, ó, farei uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, ele fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó e depois fez uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Jacó. Qual foi a aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó? De dar a terra de Canaã. E a gente sabe que o nosso povo, quando sai do Egito, eles vão para onde? Qual é o destino deles? Canaã. Então, quando eles entram em Canaã com Josué, não com Moshe ficou, né? O Eterno cumpriu ou não cumpriu o propósito? Cumpriu o propósito. Tá? Aí fala assim, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Lá no Egito, né? Claro. Além disso, o Eterno ouviu o que do povo? Os gemidos. O que é os gemidos, irmãos? Os gemidos representam o quê? Sofrimento, né? Então, aqui diz o texto, ele está de olho, né? E diz, além disso, ouvi os gemidos do povo de Israel, qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me do quê? Da minha aliança. Então, ele fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e depois ele cumpre aquela aliança tirando Israel do Egito. Então, o que eu quero falar com os irmãos hoje? Você sabe que Abraão, Isaac e Jacó receberam um chamado. Então você pode dizer assim, nossa, o chamado deles foi um chamado tão importante, irmãos, mas não menos importante que o chamado de outros. Por exemplo, o chamado de Noé. Para que Noé foi chamado? Pelo Eterno. Para dar uma continuação. Porque você vai ver, por exemplo, o Eterno não destrói a terra com um dilúvio. E chama Noé para fazer o quê? Uma nova continuação. Vou destruir toda a humanidade. E depois o Eterno fala também fala de Noé, né? Mas também fala de Abel. Abel também foi chamado para servir o Eterno. Só que o tempo de chamado de Abel durou pouco tempo, porque ele foi assassinado, vocês sabem disso, né? O Eterno chamou também Enoque. Olha que interessante, o Eterno, porque diz que Enoque andava com Deus, não fala lá? Ele era tão bom, tão importante para Deus, que o Eterno tomou para si, está escrito lá, né? Eu acho que esse tomou para si seria na morte, talvez, né? Pode ser na morte. Porque o texto ali não diz exatamente como que ele tomou, né? Mas eu quero falar com vocês aqui sobre isso, irmãos. O chamado que o Eterno faz para cada pessoa, para cada, né, cidadão do mundo, para cada um. Por exemplo, nós estamos aqui, por exemplo, alguns aqui já estão aqui há 10, 20. Não aqui exatamente, né? Eu falo aqui é a maneira de falar, né? Mas, por exemplo, aqui neste lugar aqui, nessa casa aqui, neste lugar, eu comecei quando era solteiro já, né? Então já tem 20 anos, 25 anos. Eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu tenho 51, então vai 26, é isso? É, né? 26 anos atrás o Eterno me chamou. E eu disse para ele assim, eis-me aqui, né? Lembra da palavra hebraica Hinene? Não sei se alguém já ouviu falar nessa palavrinha hebraica Hinene. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando o Eterno faz um chamado, o que ele espera da gente? Que a gente seja disposto a cumprir aquele chamado. Mas se eu não cumprir o chamado que ele me chama, e se eu não quero, não quero,
né? Eu tenho outros planos para a minha vida, e eu sempre falo para os irmãos aqui, a nossa vida aqui nessa terra é muito curta. Hoje eu vi a a irmã Neuza falar uma coisa ali, a Roth, né, no hebraico. Ela disse assim, passou tão rápido, né? Até quanto? 75? Ela disse, nossa, passou tão rápido que eu nem vi passar os 75. Na verdade, a gente não vê mesmo passar. Por exemplo, eu quase não me lembro dos meus 5 anos de idade. Quase não me lembro dos meus 4 anos, já estou com 51. Penso, passou tão rápido. Passou tão rápido. E as pessoas, a gente vai ficando velho. Só que o Eterno, quando Ele faz um chamado para a gente, para servi-lo, Ele não está nem aí com a idade, não se importa quantos anos você tem, quantos anos você não tem. Ele faz um chamado para servir. Ele chamou Abraão, Isaac e Jacó para um propósito, chamou outros para outro propósito. Moisés, por exemplo, na paraxá da semana que vem, também foi chamado. Foi ou não foi? Qual era o propósito de Moisés? Tirar o povo de Israel do Egito. O propósito de Abraão, Isaac e Jacó era crescer, multiplicar, fazer uma grande nação. E depois a continuação é lá no Egito, Moisés tira o povo de Israel do Egito. Os irmãos sabiam que depois apareceu Melquisedeque também lá no meio do caminho, lá com Abraão, né? E diz a Bíblia que Abraão, quando conversou com Melquisedeque, o texto da Torá diz assim, ó, ele era rei de Salém. Não sei se alguém já leu isso. Melquisedeque é rei de justiça, na verdade, né? O rei de Salém. Salém era a antiga Jerusalém. Então, diz assim, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque também recebeu um chamado. Além de ser um rei, ele era um sacerdote. Há pessoas que podem receber um chamado menor, talvez. Né? Eu fui chamado para quê? Para que eu fui chamado? O Eterno me chamou para quê? Né? Não sei se vocês já pararam para analisar. Vocês sabem o chamado de vocês? Não? Vocês entendem para que vocês foram chamados? Ela está balançando a cabeça dizendo que não. Eu não entendi ainda o meu chamado. Não entendeu mesmo? Para que o Eterno te chamou? Para quê? Não foi para tocar um violão, não foi para pregar, não foi para... Mas sempre existe um propósito do chamado eterno para a gente. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ser um instrumento, gente, de bênção para a comunidade. Um chamado que o Eterno faz para a gente, um instrumento de bênção. Trabalhar pela comunidade, fazer alguma coisa pela comunidade, alguma coisa pelo crescimento da comunidade. Eu quero ler com vocês um texto bem conhecido, tá? De Lucas, o Evangelho de Lucas. Olha, é muito conhecido, mas eu quero que vocês meditem comigo aqui. No que Yeshua fala aqui, tá? É uma pequena história, eu vou ler só o desfecho da história. Aí você vai pensar assim, para que eu fui chamado? A gente tem que ter uma convicção. Eu sei por que eu fui chamado. Eu sei o meu chamado. Eu sei por que eu fui chamado. Vocês sabem por que foram chamados? Por exemplo, um visitante, né? Nós temos visitantes aqui, né? Vocês acham que vocês não foram chamados também? Agora vocês têm que descobrir para quê, né? Para quê? Porque o chamado que vem para a gente, irmãos, ele começa aqui, ó, no coração, né? Aí eu só tenho que descobrir qual é a minha função. Para que eu sirvo, né? Porque Paulo fala do corpo e fala dos membros do corpo e fala da utilidade de cada um, não fala? Vocês já leram lá? E fala que cada um é importante, até o menorzinho é importante. Então, basta a gente saber para que a gente foi chamado. Quer ver? Eu vou ler a passagem que Yeshua fala. Em Lucas capítulo 9, vou começar no versículo 51, tá? 9, 51, ó. Diz assim o texto: à medida que se aproximava o tempo de ser levado ao céu, falando de Yeshua, né? Estava chegando próximo dele subir. Você sabe que Yeshua teve aqui na terra, depois que ele foi crucificado e depois que ele ainda ficou mais 40 dias, não sei se não me falha a memória, e fala lá nos textos bíblicos que ele foi visto por 500 pessoas, né? Mas aqui era antes um pouco. Mas estava chegando, o texto fala, estava chegando perto do tempo dele ir para o Pai. Aí diz assim, decidiu partir para Jerusalém. Ele tomou uma decisão, vou para Jerusalém. Ele enviou também alguns mensageiros ali, na frente, que entraram em uma vila aqui fala, Shrom. Hebraico, daí já fica meio difícil, não sei como é que fala aí no Shrom, né? A fim de preparar
todo necessário. Então Yeshua ia para Jerusalém e mandou alguém na frente. Ou seja, os seus seguidores, né? Alguns. Entretanto, os moradores de lá, veja bem, lhes permitiram, entretanto, os moradores de lá não lhes permitiram a entrada, porque seu destino era Jerusalém. Quando os Talmidim, né, Yaakov, Yohanan, viram isso, disseram assim: Senhor, o que quer que façamos? Então eles foram mandados e foram proibidos de entrar. O que quer que façamos? Aí Yeshua diz assim, deixa eu ver o texto, que eu estou me perdendo, porque essa Bíblia tem uma letra muito pequenininha. Disseram: Senhor, o que quer que peçamos, aliás, não façamos, peçamos, o derramamento do fogo do céu para destruir essa gente? Quer que peçamos o derramamento do céu, do fogo para destruir essa gente que não quer deixar nós entrar? Quer que a gente faça isso? Mas ele voltou e os repreendeu e foram para outra vila. Tá, não entraram ali. Enquanto estavam viajando pelo caminho, vamos prestar atenção, tá? Um homem lhe disse assim, ele viajando, Yeshua indo para o seu destino, né, Jerusalém. Um disse: eu seguirei aonde você for. Se eu fosse perguntar para vocês querem seguir a Torá, seguir Yeshua? Vocês vão dizer: eu vou aonde Yeshua estiver, eu vou estar. Eu quero estar com Yeshua. Talvez muitos de nós vamos dizer isso, né? Aí tem gente que se prepara para um batismo, né? Que quer seguir o Yeshua, o mestre e tal. E Yeshua respondeu assim: as raposas, irmãos, olha só, têm tocas e as aves que voam pelos céus têm ninhos. Mas o Filho do Homem não possui um lugar próprio. O que ele quer dizer? Eu estou nesse mundo, não tenho nenhuma casa para morar. Então ele quer dizer: vocês querem me seguir? Não, eu sigo, Senhor, mas eu não tenho nem onde morar. Para seguir Yeshua, eles iam ter que dormir na rua, no relento. Não era fácil, né? Aí diz assim o texto: não tem lugar próprio. E o outro diz: siga-me. E ao outro ele diz: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me eu enterrar meu pai primeiro. Olha que interessante, né? Você sabe que muitos de nós recebemos um chamado e às vezes a gente fica preocupado primeiro para resolver umas coisas. Eu tenho que resolver umas coisas, porque senão eu não consigo, né? A gente fica preocupado, né? Deixa eu enterrar meu pai. Aí o outro, Yeshua, diz assim: que os mortos enterrem os mortos. Você deve ir anunciar o reino de Deus. Quer dizer, o que Yeshua quer dizer? Toma uma atitude, né? Faça por você alguma coisa. Se Deus te chamou, por que eu fico dizendo: eu tenho que resolver isso? A gente faz isso mesmo, e é verdade. A gente tem esse costume. Ainda o outro disse assim: eu seguirei, Senhor, me deixes primeiro que eu me despeça da minha família. Ao que Yeshua respondeu: ninguém põe a mão no arado, e olha para trás, é capacitado para servir no reino de Deus. Vocês entenderam o que Yeshua está dizendo aqui, não? Se eu quero pôr a mão no arado, ou se eu ponho a mão no arado e fico preocupado com as coisas, Yeshua está dizendo: talvez eu não esteja capacitado ainda para o reino de Deus. Mas o chamado foi feito. Aí o que acontece, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Se o Eterno me chamou, eu tenho que dizer: reinei-me. Ainda falei para o Pineiras lá: tu vai fazer a paraxá? Ele: lembra da palavrinha reinei-me? Eis-me aqui. Quando o Eterno chamou o profeta lá, foi Jeremias, né? O profeta disse assim, Jeremias disse assim: eu sou uma criança, não sei falar. Não foi? Aí o que o Eterno falou para Jeremias? Não fui eu que fiz a boca do homem? Às vezes a gente fica arrumando desculpinha. O chamado está feito, mas a gente fica arrumando uma desculpinha. Eu estou falando de mim também, não é só de vocês não. De mim, às vezes, eu quero fazer uma coisa, mas o meu chamado, irmãos, para fazer o trabalho para o Eterno é maior do que eu imagino. Mas ainda estou caminhando, né? 25 anos já, e agora é que a gente começa a entender. A gente leva anos, às vezes, para entender. Por exemplo, Moisés levou anos lá na casa do sogro para entender. Só foi entender o chamado dele mesmo. Sabe quando que Moisés foi entender o chamado dele?
Quando o Eterno disse, Moisés, Moisés, da sarça. Aí Moisés começou, ele tinha o chamado, mas ele ainda não tinha entendido. Então, 40 anos ele ficou lá na casa do sogro Jetro, se preparando. Depois, quando ele vai para o Egito, aí começa o problema. Vocês lembram da Parashat Ele vai falar, né? E começa a dificuldade, olha, lidar com o faraó, lidar com o povo. Até o povo, irmãos, vê que a Parashat de hoje, a de semana que vem, a de hoje também fala, por exemplo, que quando Moisés começou a falar com o faraó, parece que daí piorou mais a situação do povo. É ou não é? Piorou mais. Parece que daí o faraó aumentou o trabalho para eles. E teve gente que falou assim, ó, poxa, agora ficou pior. Ficou pior agora. E eu quero dizer para vocês, para melhorar tem que piorar primeiro. Nossa, para melhorar tem que piorar primeiro. Nós não vamos conseguir nada sem primeiro que as coisas piorem, que as coisas fiquem difíceis. Às vezes o Eterno joga a gente no fundo de um poço, né? Para ver se a gente vai conseguir sair com as próprias mãos. Ou vai ficar lá mesmo, jogado lá dentro, né? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Daniel falou uma palavra, para me finalizar agora. Para finalizar, Daniel, vamos ver se eu me lembro aqui agora, Daniel. Essa Bíblia aqui é meio difícil de achar os textos, eu quase não consegui achar Hoje eu custei para achar, até que achei. Daniel, porque eu não estou acostumado com essa Bíblia, né? Ó. Cadê? Perdi de novo. Aqui. Vocês conhecem Daniel capítulo 12? Quem que não conhece Daniel capítulo 12? Quem que nunca leu Daniel capítulo 12? Que fala, né? Dos últimos dias. Dos últimos dias. Daniel fala assim, ó. Capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó, tem um monte de gente morta já, não tem? Da terra, serão despertados. Nossa, está escrito aqui, ó. Eu creio ou não creio? Creio. Serão despertados. Alguns para a vida eterna. Baruch Hashem, né? Que bom. E outros para a vergonha e o desdém eterno. Porque eu não sei se os visitantes já sabem disso, mas a Bíblia fala de uma ressurreição na volta de Yeshua e de uma ressurreição depois do milênio. Ou seja, os salvos ressuscitam quando Yeshua vem. E os não salvos, aí é uma questão, né, vão continuar mortos até o fim do milênio. Aí há uma outra ressurreição, que é uma ressurreição para a vergonha eterna. Mas aqueles que ressuscitam com Yeshua é uma ressurreição para a vida eterna. Daí ele fala assim: e no entanto, aqueles que tiverem entendimento sobre isso, brilharão. Aí eu vou pensar assim, nossa, brilharão? Brilharão, porque veja bem, se você tem entendimento de que um dia vai haver uma ressurreição, você é uma pessoa sábia. Brilharão como resplendor, essa versão fala, da abóbada. Eu não sei como é que fala eu ainda não consegui acostumar com essa Bíblia, mas vou acostumar. Da abóbada, né, do céu. A abóbada do céu deve ser a copa, né? O fulgor, esplendor, né? Ó, e quem conduzir muitos à justiça, olha que coisa interessante agora. Quem conduzir muitos à justiça, aqui fala, reluzirá como as estrelas para todo sempre. Ó, aí eu estou falando de chamado, né? Quantas pessoas nós já pregamos? Para quantas pessoas nós pregamos? Eu, por exemplo, eu já perdi as contas. E já preguei para tanta gente assim que... Aí eu gosto de dizer assim, cadê essas pessoas? Não sei. Não sei. Mas eu conduzi. Eu fiz o possível para conduzir eles para a justiça. Depois não quiseram. Tudo bem. Tentei, fiz a minha parte. Mas o texto está dizendo aqui, quem conduzir muitos à justiça vai brilhar. Vai brilhar como uma estrela. Então, por exemplo, o chamado, voltando para o chamado, talvez o meu chamado seja esse, pregar. Eu estava falando para o Shamash ali mais cedo, né, que essa semana eu tive 7 contatos de pessoas entrando em contato, só hoje teve mais 4.
Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, né? E toda semana tem cinco contatos que entram perguntando da comunidade. Aí eu pergunto para vocês, por que eles perguntam da comunidade? Por causa dessas lives que a gente faz. Pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil. De fora do Brasil, hoje entrou um contato, o cara mandou um áudio dos Estados Unidos para mim. O que eu posso fazer pelos Estados Unidos? Eu estou no Brasil. O cara dos Estados Unidos mandou um áudio para mim, eu quero conhecer a comunidade. Ué, e lá nos Estados Unidos não tem? Tem. Tem o Sion? Daí eu disse para ele, mais tarde eu vou te responder, eu vou conduzir ele para lá, para o Sion. Outras pessoas, hoje me ligou um cara de Minas Gerais, eu estava lá em casa descansando, o cara me ligou de Minas Gerais, fiquei conversando um pouco com ele. O que eu posso fazer por Minas Gerais? Conduzir alguém, ele para algum lugar. Eu não posso atender Minas Gerais, eu sou daqui. Mas eu posso fazer a minha parte, que é direcionar. Eu já direcionei gente para vários lugares, para Curitiba, para São Paulo, né? Eu quero direcionar para Vacaria. E tem gente indo, né? Por causa dessas lives. Vocês podem dizer assim, nossa, quando eu comecei quando eu comecei a pensar em pregar, nós começamos com panfletagem, lembra? Panfletagem, fizemos alguns banners ali, sair na rua, fazer panfletagem corpo a corpo não é fácil, né? Porque as pessoas às vezes elas não aceitam, elas não atendem a gente com carinho e tal. Aí eu pensei, vamos mudar então a tática. Vamos fazer via online. Aí teve todo um investimento. Então hoje, nós começamos em 2018 com o Facebook, mas o nosso Facebook era muito parado em 2018, 2019, 2020, era parado, não tinha muita coisa. A gente começou a fazer mais coisa e bombar. A nossa live foi depois que a gente fez depois que a gente começou a fazer lives aqui, daí a gente começou a bombar. Então começamos em 2018, hoje nós estamos com 8 mil seguidores no Facebook. Nossa, pode entrar lá no Facebook e olhar se eu estou mentindo. 8 mil seguidores. Sim. Então o que acontece? Um seguidor daquele tem amigos e por isso que as pessoas estão entrando em contato. A Fernanda fez um esquema lá no Facebook, quando as pessoas perguntam pela comunidade, cai direto no meu celular. Né? Puf, entra ali. Quero conhecer a comunidade. Vem direto no meu celular. Por isso que está vindo muitos no meu celular. As pessoas entram lá no Facebook, perguntam pela comunidade e já vem direto para o meu WhatsApp. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que pegar o nosso chamado, irmãos, e fazer ele fazer sentido. Se não tiver sentido, cada um de vocês tem que fazer sentido. Você foi chamado, se você ainda não sabe para quê, se esforce para descobrir. Tem que botar um pouquinho de tempero, talvez, sei lá, um pouquinho de sal. Certo, irmãos? Olha aí, então vamos levar para a nossa semana aí e pensar um pouquinho. O Eterno me chamou para quê? Qual é o meu propósito? Né? Meu propósito é pregar para as pessoas. Se eu conduzir alguém para a justiça, eu vou brilhar? Vou brilhar ou não vou brilhar? Vou. Você sabia que a palavra Mazaltov, a palavra Mazaltov quer dizer o quê? Vocês lembram? Boa sorte. Mas sabiam que a raiz dessa palavra Mazaltov não é boa sorte? Se você pesquisar a raiz, quer ver? Eu pesquisei aqui, dessa palavra Mazaltov, a raiz dela significa o seguinte: se refere também à sorte das estrelas. É o que eu falei, quem prega, quem anuncia, brilha igual às estrelas. Então, Mazaltov se refere também à sorte das estrelas. A expressão é uma forma de celebrar a bênção celestial que se manifestou na terra. Quer dizer, quando você diz Mazaltov, você diz para ele, brilhe como as estrelas. Essa é a nossa função. Brilhe. Mas como é que eu faço para brilhar? Mazaltov, brilhe. O Eterno quer que a gente brilhe. Você sabe que quando o Eterno olha lá do céu, né, ele olha para a terra assim, ele vê todas as pessoas, ele contempla, né, o mundo, e algumas pessoas têm uma luzinha. Algumas pessoas são uma luzinhas. Outras se apagando, outras mais brilhando mais. Outras não tem, é trevas. Algumas são trevas. E aquelas luzinhas ali somos nós. Aí a questão é, quanto eu desejo brilhar? Vocês acham que já está bom esse brilho que eu tenho ou preciso de mais? Preciso de mais. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar o meu chamado e fazer esse chamado
fazer sentido para que eu possa brilhar. E esse brilho, irmãos, esse brilho vai fazer com que eu entre no reino de Deus de cabeça erguida, né, com propósito. Cumprir o meu propósito. Meu propósito era pregar, era falar. Né, eu já preguei para tantas pessoas que eu perdi já como eu falei para vocês, já perdi as contas, mas a gente não sabe quem vai aceitar servir o Eterno e quem não vai. Mas o chamado foi feito. Tá? O chamado foi feito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Pai amado e santo, mais uma vez estamos aqui, Eterno, hoje finalizando o Shabat. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Foi quente hoje, mas a gente está fazendo a nossa parte. Como eu falei, que a gente possa ser uma estrelinha, que a gente possa ser um brilho, que o Eterno possa olhar do céu e ver que nós temos o nosso brilho, que ele não seja ofusco nem trevas. Te agradecemos por esse Shabat que passou. Nos dê uma boa semana também, Eterno, para que a gente possa trabalhar, que a gente possa também, no nosso trabalho, talvez anunciar a Tua palavra, no nosso dia a dia também, falar um pouquinho da palavra do Eterno, para que o Eterno possa também, através de nós, fazer a obra que é a Sua obra. Obrigado por tudo, abençoe cada um que veio até aqui, leve em paz para a sua casa, enfim, que possa ter uma semana abençoada, próspera, feliz. É o que nós te pedimos, Eterno. Abençoe as pessoas idosas que estão aqui também hoje, né? Que vieram, se esforçaram, porque não é fácil quando a gente sabe que a idade muitas vezes traz canseira, né? Traz enfado. Mas o esforço também, o Eterno está vendo, o esforço de cada um. Porque, como eu falei, o Eterno está vendo todas as coisas. Ele viu o gemido do nosso povo lá. Ele está vendo tudo. E Ele dá a bênção e dá a vitória segundo o nosso esforço. Te agradecemos por tudo e te pedimos, Bishem Yeshua HaMashiach, e digamos, amém.